Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. PL identifica ameaça de morte contra Jair Bolsonaro. Partido quer que a Polícia Federal tome providências. Uma ameaça de morte contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi identificada pela cúpula do Partido Liberal, do qual ele faz parte. Em um post feito nas redes sociais, uma pessoa falou em pegar uma peixeira para o ex-chefe do Executivo. Por causa da publicação, a legenda pedirá que a Polícia Federal identifique a origem da ameaça e tome providências. Atualmente, uma das principais preocupações do PL é manter a segurança de Bolsonaro. As informações são do colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim. Ivan Garten deixa a defesa de Bolsonaro no STF. Fui obrigado. Advogado deverá oficializar afastamento nesta quinta-feira. Fábio Van Garten deixará a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro nos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o advogado, ele foi obrigado por dever do ofício. Por dever de ofício, serei obrigado a me afastar da defesa em que participo nas causas do presidente Jair Bolsonaro, cumprindo assim o que determina o Código de Ética da Advocacia e a legislação em vigor, disse a coluna de Paulo Capelli do Metrópolis. E decisão do TCU deixa Lula enfurecido, diz Folha de São Paulo. Na quarta-feira 7, o Tribunal de Contas da União estabeleceu um novo precedente ao decidir que presentes recebidos por presidentes da República durante seus mandatos não devem ser considerados bens públicos. A decisão foi uma resposta a um pedido de parlamentares da oposição que exigiam a devolução de um relógio de luxo dado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2005, pelo então presidente francês Jacques Chirac, durante o Ano do Brasil na França. A revelação foi feita pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, destacando que o veredito provocou indignação no presidente Lula, que se sentiu injustiçado pelo tribunal. Lula sugeriu que a decisão poderia estar atrelada a uma tentativa do TCU de limpar a imagem do seu antecessor, Jair Bolsonaro, especialmente em relação aos casos das joias sauditas recebidas pelo ex-presidente. Vamos ver, isso aqui deixou Lula revoltado. Ó. Que o presidente Lula pode ficar com o relógio de luxo que ele ganhou de presente em 2005 no primeiro mandato. Você acompanhou aí uma novela com o relógio do Jair Bolsonaro. O Alex Guzmão tem os detalhes ao vivo. Alex, boa noite. Boa noite. A maioria do plenário do TCU seguiu o voto do ministro Jorge Oliveira. Prevaleceu a tese de que, como não existe uma lei específica, não tem como classificar como bens públicos presentes recebidos pelo presidente da República e que o presidente Lula não precisa devolver o relógio Cartier, avaliado em R$60 mil que ele ganhou há 19 anos. O posicionamento abre caminho para rever a decisão do tribunal que obrigou Bolsonaro a devolver presentes recebidos por chefes de Estado. A defesa de Bolsonaro vai levar essa argumentação à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo. Acabou a narrativa contra Bolsonaro. Isso chegou ao ponto de sair até na Globo. Olha a tristeza da Renata Vasconcelos passando essa notícia. Contas da União decidiu que o presidente Lula não precisa devolver um relógio de luxo que ele ganhou do fabricante Cartier em 2005, no primeiro mandato dele como presidente. Essa decisão abre a possibilidade de o mesmo critério vir a ser aplicado no caso das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi por maioria. O processo tratava de um presente, como você falou, um relógio de ouro que o presidente Lula ganhou na França em 2005, ainda durante o seu primeiro governo. E por 5-3, o plenário do TCU seguiu o voto do ministro Jorge Oliveira, que foi secretário-geral da Presidência da República no governo Bolsonaro. Ele entendeu que, por falta de uma norma clara para o tratamento de presentes recebidos por presidentes da República, Lula não precisa devolver o relógio.
Isso é um banho de água fria no STF, na galera que queria prender Bolsonaro, criar uma narrativa, porque agora fica escancarado demais. Se sentiu usado, pela corte, que criou condições para absolver Bolsonaro. E chegou a afirmar que vai devolver o relógio. Agora ele não quer mais. Agora não quero mais, não quero. Isso, eu vou passar para o debate, é jogo de cena, tá? A decisão, ela tem 42 páginas. E, diferentemente da Folha, eu me dei o trabalho de ler, tá? E eu peguei alguns destaques que eu quero dizer para vocês. Ele diz o seguinte, que isso é muito irritante. A regra de hermenêutica indica no item tal, bem como disposto no artigo tal do decreto tal, que impõe que, quando a lei for omissa, se decidirá de acordo com a analogia e sua aplicação deverá atender aos fins sociais e às exigências do bem comum. Considera-se a incorporação de presentes ao acervo privado dos ex-presidentes, ainda que de natureza personalíssima, está em desacordo com princípios da razoabilidade e da moralidade pública. A pegadinha começou aqui, tá? A pegadinha começou aqui. Aí ele diz o seguinte, nesse voto extenso, né, são vários votos. Firme-se então, mais uma vez, como regra geral, são públicos todos os presentes recebidos em razão do cargo por presidente da República. Tá? Essa assertiva não decorre do decreto tal, nem da orientação do TCU. Nasce diretamente da Constituição Federal e da natureza do fato. Emana do sistema jurídico como um todo, a partir da averiguação das disposições pertinentes ao temas, vistas como um complexo harmonioso e independente ao qual repugna a apropriação privada de bens públicos. Então, eles já deram a entender aqui que são da União esses bens, sem que a lei diga nada, sem que a Constituição diga nada. Aí começa a malandragem aqui, presta atenção. A despeito do alto valor de mercado dos relógios Cartier e Piaget, os relógios do Lula, o seu custo, vai pegando o mandrake, o seu custo é menor para a empresa que os atribui como presente do que era para o presenteado em si, tendo em vista o benefício e a boa vontade. A partir dele, ela espera auferir. Aí ele fala de um artigo do Schwartzman, etc. e tal. E aqui começa mais mandrake ainda. A incorporação de bens com elevado valor comercial ao patrimônio pessoal dos ocupantes dos cargos e funções públicos extrapola os limites da razoabilidade. Aí eles falam também, presentes ao Estado brasileiro jamais podem servir de fonte de renda extra, porque as joias teve lá tentativa de venda, né? Aí eles começam a citar um monte de lei que não se aplica ao presidente da República para fundamentar o infundamentável e, por fim, eles só deixam o Lula ficar com o relógio em razão da isonomia, porque o Bolsonaro pôde ficar com relógios de pulso, tá? De fato, a proposta conduz à convergência na jurisprudência do tribunal e ressalta o tratamento igualitário da corte com os fatos tratados no recente acórdão tal que fala dos relógios de pulso do Jair Bolsonaro. Mas, meus queridos, o que essa decisão ela diz, na verdade? É que no caso dos relógios de pulso que o Bolsonaro pôde ficar, ele vai ficar. E por isso o Lula também. Mas essa decisão, ela em vários momentos, ela exclui o caso das joias. Então o Lula ficar indignado, para mim, é jogo de cena. É jogo de cena. Porque o TCU, ele deixou a entender aqui que no caso das joias não se aplica esta decisão. Basta ler com cuidado as 42 páginas dessa decisão. Basta ler com cuidado. E o Lula falar em absolver também é uma outra bobagem.
Porque não existe crime em ficar com presente, porque não existe lei que regulamente presente recebido pelo presidente. Então, tudo isso que foi feito foi para ajambrar a falta de legalidade do TCU, e nós vamos voltar a falar disso. Logo na sequência, você deixa o seu like, compartilha o link, que a temperatura vai subir nos comentários daqui a pouco. É 1 minuto. O relógio do Lula, que o TCU, ele deixou que o Lula ficasse, mas que, para mim, como eu expliquei antes, é uma pegadolas e é uma pegadinha só para melhor ajambrar o Bolsonaro no caso das joias, mas também pegá-lo no caso das joias para quê? Porque se não é crime, não existe crime sem lei anterior que o defina. Mas o Lula fez um joguinho de cena, falou, não, agora eu não quero, pode ficar com o relógio, enfia no TCU, né? E aí, João, o que você acha que vai dar essa história? Pavinato, o Lula é o clássico socialista, né? Ele, a Janja, que não socializam o que eles têm ou ganharam de forma imerecida, na minha visão. Com esse descalabro que é o governo Lula e com essa implosão da institucionalidade que se iniciou para a perseguição do governo Bolsonaro e da direita no Brasil, você criou-se uma instabilidade de tal forma, né? Você foi avançando contra a Constituição, contra a legislação, contra, né, essa institucionalidade que deveria prevalecer, que aí depois não tem como voltar atrás. Na minha visão, isso não tem como você simplesmente dar uma pausa, agora falar pausa, vamos agora, tudo volta ao normal. A gente vive num estado de exceção, numa juristocracia, que não teria como você voltar atrás. Como você disse, é um mero jogo de cena. E a gente vê sempre essa desproporção, né? No Bolsonaro, ele pegou as perigosíssimas joias que foram dadas para ele. Meu Deus, que perigo prendam esse homem. Teve a questão da carteira de vacinação, da baleia, e até onde me consta, ele ainda está com o passaporte inutilizado, né? Ele está com o passaporte apreendido. Ou seja, tem uma perseguição imensa contra o Bolsonaro. Aí vai nesse caso agora e o Tribunal de Contas fazendo questão, não é com o Lula, hein? Pelo amor de Deus, não é com o Lula. Eu tô falando aqui do Bolsonaro, aí vai pro Lula, e o Lula faz esse jogo de cena patético, né, na minha opinião, e o que eu estava tentando calcular aqui é quantos Bolsas Famílias, Bolsa Atletas dá para pagar com esse relógio dele. Como eu disse, na minha visão, eles são os clássicos socialistas. Pregam uma coisa de socializar os bens dos outros, mas o dele, que ele ganhou de presente, ele se vangloriava de não sei quantos containers que ele tinha de presentes, como sempre, ele falou que foi o mais presenteado da história do mundo, que ganhou presente. Então, né, vem desses presentes e faça as doações, mas assim, não dá para esperar nada de natural do Lula. Para mim, como você disse, é puro jogo de cena. Ele vai doar tudo para a instituição, para o Instituto Lula, né, professor Sono? Com certeza, né, Pavinato? Como você disse, é um jogo de cena, eu acho que pior do que um jogo de cena. É uma malandragem política que ele fez, como você falou, as joias ficaram de fora. E eles circunscreveram a decisão apenas ao relógio. E para quê? Porque o medo que eles tinham é que se porventura, olha como é uma malandragem mesmo. Deixaram as joias de fora. Por quê? Porque se deixa as joias de dentro, o Bolsonaro está isento de qualquer problema, porque eles vão ter que utilizar e dizer por que vale para um indivíduo e não vale para o outro. Ou esse Brasil virou uma sociedade não mais de classe, uma sociedade de castas. Então, tem que valer para os dois. Mas tem pior ainda, porque se eles utilizassem e atribuíssem também a questões que envolvem joias, o Lula ia ter que devolver coisa para Chuchu. Porque o medo que eles tinham é exatamente de pegar parte de presentes que ele recebeu e coisas que ele declarou, considerou como personalíssimas, que ele retirou e levou consigo quando ele saiu do seu governo. Ou seja, a grande preocupação não é apenas... Ele levou consigo, porque o que ele não conseguiu, ele não levou. E olha que detalhe, ele não apenas evita de o Bolsonaro usar isso em seu favor, porque vai usar na questão do relógio, mas tem outras coisas que não estão. Ou seja, o problema continua, é malandragem, como ainda por cima isenta o Lula de uma série de outros problemas, como devolve tudo aquilo. Tem uma estátua, uma escultura do Aleijadinho, né? Mas não sei se é do Aleijadinho, mas é um Cristo do século XVI. Parece do barroco, né? É alguma coisa assim, mas parece que ele devolveu, porque ficou meio configurado que Cristo talvez esteja no arquivo da União. Mas ele levou de volta agora. Levou de volta? Levou, ele colocou no Palácio de volta. Estava no cofre lá da Marisa Letícia, da Praça São Bento, lá do Banco do Brasil, e ele levou
levou de volta. Não é lá. de ouro, por quê? Porque o que tem ali de valor não é mensurável. Obra de arte. Não, é valor tem inestimável. É inestimável, não tem como. Valor inestimável. Como? Se você lembra do escarcéu que o Reinaldo Azevedo fez quando descobriu esse Cristo Geisiano. É verdade, tem uma matéria na Veja. Se você colocar na... O ex-Reinaldo Azevedo. Isso, o ex-Reinaldo Azevedo. Se você colocar no Google, até hoje você consegue ter acesso à matéria na íntegra ali, ele falando e tal. É muito boa, inclusive, a matéria. Mas eu já tinha pensado inicialmente, antes dessa informação do Pavinato, eu já tinha pensado que isso era jogo de cena, porque eu tava pensando mesmo, eles querem prender o Bolsonaro, essa é uma realidade, né? O objetivo é prender o Bolsonaro para tentar abafar mais o que o Bolsonaro representa, né? Para tentar abafar realmente a população ali que se sente representada pelo Bolsonaro. E aí eu tinha pensado que se essa medida aí foi tomada para beneficiar o Lula, se conseguisse beneficiar o Bolsonaro em relação às joias, eles conseguiriam construir um argumento, de repente, mais firme, mais robusto em relação à tentativa de golpe de Estado, e prendê-lo por golpe de Estado mancharia mais a imagem do Bolsonaro para a população que não tem acesso, né, a outros meios de comunicação do que em relação às joias, uma vez que o discurso é mais brando e tal, e também uma vez que o próprio Lula tem histórico, né, porque eu acho muito pouco crível essa ideia de que dentro desses 11 containers não tem outras coisas, só tem uma obra lá que tem um valor inestimável. Eu acho pouco provável isso. Se a gente pesquisar, se a gente procurar, a gente acha mais coisas. Você acha um aleijadinho, ele ainda dá uma de João sem braço. Você acha o cara lá, né? Tipo a múmia do cara, alguma coisa assim. Você vai encontrar. Eu acho pouco provável isso. Eu acho pouco crível E aquela isso. teoria da conspiração que o Lula morreu e esse é um sósia? Vai que você acha o Lula, Vai que você acha o Lula, você acha você no acha container. lá do período da década de 80, né? Então eu fiquei nessa, assim, eu fiquei pensando... O dedo é boa, o dedo a gente encontra lá. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Mais uma narrativa aí pra tentar manchar a imagem. De novo essa história, né, de joia? novo essa pra tentar história. manchar a imagem do Bolsonaro. E sabe o que é mais engraçado, Marcelo Bella? O Congresso que é o dono da lei, né? O Legislativo legisla. Ele cria leis, revoga leis, modifica leis, mantém a lei, não muda nada quando ele acha que tá bom. E se no Brasil ninguém é obrigado a fazer nada, nem proibido de fazer nada, senão em virtude de lei, não tem lei para presente presidencial e o Congresso lá, assim, ó. E o TCU discutindo. A palavra hipocrisia, ela vem do grego hipócrites, porque os atores gregos usavam máscaras para, na verdade, ocultar as personalidades e poder atuar como atores. Então é exatamente isso. Hipocrisia é quando alguém quer ocultar uma realidade. Pau que bate em E Chico... ocultar vem do brasileiro que você oculta uma coisa, você enfia ela... No caso, neste caso de joias e presentes a chefes de Estado, há uma falta de bom senso enorme quando há esse tipo de julgamento. É claro que os motivos que levam a essa discussão desse tema são motivos de perseguição contra o presidente Bolsonaro. Eu já participei de várias competições esportivas como delegado nesses últimos 30 anos e é comum, principalmente em países árabes e países asiáticos, você receber presentes, né? Item personalíssimo é aquele item que você usa, meu senhor, minha senhora, como um relógio, uma joia, né? Um relógio de parede não é um item personalíssimo. Uma escultura, um quadro não é um item personalíssimo. Mesmo sendo o Lula uma porta? E, basicamente, temos que perguntar outra coisa. O relógio foi para o Bolsonaro e também foi para o Lula. Mas as joias foi para uma pessoa que nem sequer é funcionária pública, que é a primeira-dama. Então, por que estão questionando joias que uma não funcionária do governo ganhou merecidamente, né, uma das mais bonitas da história, Michele Bolsonaro? Então, ou seja, primeira-dama pode ganhar que não vai para a União. Então tem um erro aí de interpretação e tem uma perseguição, sim. Nós temos que tirar a máscara de hipócritas e sermos mais realistas. A esquerda está perseguindo o presidente Bolsonaro. Essa que é a verdade. Um debate que acontece com frequência é se esse processo de destruição que a gente está vendo sendo executado por parte desse governo é incompetência ou é um projeto de destruição mesmo, é um objetivo calculado. Alguns dizem que é displicência, incompetência, outros dizem que não. Eles querem realmente destruir o Brasil. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês evidências que mostram que o que esse governo quer é a destruição do nosso país. Vamos lá.
Lula não faz o estrago sozinho. A maior parte do trabalho, quem coloca a mão na massa, são os ministros e as ministras que estão ali da frente dos ministérios. Todos os 40 ministérios que ele criou a mais, inclusive para servir como cabide de emprego. E nós estamos diante do pior quadro de ministros e ministras da história do nosso país. Isso não sou eu que falo, são números que eu vou mostrar para você. Então vamos lá. Nós estamos aí. O ministro da Comunicação acabou de ser indiciado por corrupção. O real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo. É a quarta moeda, né, que mais se desvalorizou no mundo. O ministro da Fazenda, da Economia, voltando a taxar a população, o preço de tudo está subindo, a gasolina está passando de R$6. 2 escândalos de licitação por parte dos ministérios. O Arrozão, né, ou Arrozgate, que eles tentaram fraudar ali uma licitação, e a mega licitação da Secom, para enfiar dinheiro naqueles grupinhos ali, amigos do PT e do Lula. Recordes de dengue, de morte por dengue. O Brasil teve mais morte por dengue durante o governo Lula do que todos os governos anteriores juntos somados. Recorde de queimada e desmatamento, não só na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal também. Recorde de mortes de Yanomami. Durante o governo Bolsonaro, o Barroso quis acusar de genocídio indígena. Agora aumentou a morte dos Yanomamis por omissão do governo, ninguém fala nada. Recorde de feminicídio, aumento da criminalidade. A dama do tráfico sendo convidada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Os direitos humanos se colocando ao lado de grupo terrorista, né, e de ditaduras. Nós estamos diante do pior quadro de ministros e ministras. Então, reforma ministerial é uma coisa natural que todo presidente faz quando ele está insatisfeito com o resultado entregue pelos seus ministérios. Lula acabou de dar uma entrevista. E nessa entrevista, ele deixa bem claro que o que os ministros estão fazendo é exatamente o que ele quer. O aumento dos impostos, aumento dos tributos, feminicídio, infanticídio dos Yanomamis, queimada, desmatamento, terrorismo, ditadura, tudo o que está acontecendo, desvalorização do real, o que mais? Esqueci alguma coisa? Dengue, arrozão, mega licitação, ministro indiciado por corrupção, tudo o que está acontecendo é um projeto. E se você duvida, é só você olhar a fala do Lula, super satisfeito com o que os ministros estão fazendo. Eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério. Vai trocar ministério, vai trocar ministério. Não existe esse problema, porque todo mundo agora sabe que quem troca sou eu. Sabe? Não é um jornalista que não pode gostar de um ministro ou alguém que não pode, sou eu. Então, como fui eu que indiquei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Time que está ganhando, a gente não mexe. Dengue, feminicídio, terrorismo, ditadura, corrupção, licitação fraudada, dama do tráfico, criminalidade aumentando. Esse é o time que está... Ou seja, se ele declara que esse é o time que está ganhando, então a vitória para ele só pode ser a destruição do Brasil. O time que está ganhando, a gente não mexe. A gente continua o jogo para a gente poder terminar com uma vitória robusta, absoluta, muito melhor, mas muito melhor do que aquilo que nós já fizemos até agora. Esse pequeno discurso dele, de todas as asneiras e as atrocidades, as aberrações que ele consegue vomitar daquele orifício facial, anal dele, essa foi uma das que mais me assustaram. Porque nós estamos falando de péssimos ministros, um atrás do outro. Em todos os ministérios, a entrega tem sido terrível. Tá? Nós estamos aí destruindo a destruição do agro, o MST voltando a invadir, dengue, eu já falei, não vou citar de novo. E para ele... Isso é time que está ganhando. Fuga de investimento recorde no Brasil. Ninguém quer investir no Brasil mais. Mas o Lula considera isso como um time que está ganhando. Então, se o time está ganhando, o time está executando exatamente o projeto que o Lula quer. Se o Brasil está sendo destruído, claramente, então o projeto do Lula é a destruição do Brasil. É tão lógico quanto 1 mais 1 igual a 2. E é essa parte que me assustou. Porque pelo menos se ele tentasse trocar um ministério ou outro, poderia passar uma mensagem de que foi incompetência, mas ele está tentando achar uma coisa ali para melhorar. Não vai trocar nada. Gente, Ministério da Saúde, esse é o pior de todos, tá? Recorde de morte em dengue, falta de vacina, o dinheiro não está sendo repassado, o Brasil está tendo um colapso da saúde e ele vai manter a ministra da Saúde? Você está de brincadeira comigo?
Da educação nem se fala, né? As faculdades em greve, os institutos federais todos em greve, o dinheiro da educação não está sendo repassado, mas ele vai manter o ministro da Educação. Complicado, meu amigo, complicado. É declaração do projeto dele mesmo, é destruição. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.